Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Bárbara, Beatriz Cavalcante, Cauã, Eric, Felipe Martins, Gisele, Gustavo Gutierrez, João Victor, Matias, Júlio Kodama, Mariana Teles, Mariana Martins, Mirela, Vitória. Tudo bem com vocês? Sim. Todo mundo de apostilinha na mão? Apostilinha de vocês, deixa eu ver aqui. Página que nós paramos lá na página 52. É isso? Página 52. Tem um exercício aqui a respeito do grupo sanguíneo, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nossa apostilinha. Me digam se vocês estão conseguindo ver, leitor. Só acessar. Apareceu. Exato. Ana Luísa. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ampliar. Deu para ver aí, tudo ampliado? Sim. Então tá aí. Ficou esse exercício para fazer, né? A questão aí dos genes que tem vários alelos. Uma dessas situações ocorre quando nós temos lá os grupos sanguíneos, né? Então, a classificação de grupos sanguíneos do sistema ABO, né, humano, ele tem, ele depende da combinação desses genes que tem vários alelos, né? Então, esses alelos que nós temos aí para grupo sanguíneo podem ser do tipo IA, IB e o I minúsculo, né, recessivo. Esse IA maiúsculo e IB maiúsculo, né, são codominantes, ou seja, eles não têm dominância um sobre o outro. E nós temos aí o I minúsculo, né, que representa o recessivo. Deixa eu colocar mais alguém aqui na sala. Espera só um pouquinho. Beatriz, Mustafa e Vitória. Bom dia. Ampliando. Vejam que na tabelinha, né, nós temos as diferentes combinações desses alelos, né, que vão determinar aí um determinado fenótipo. Então, o fenótipo de tipo sanguíneo A, nós temos lá a combinação, né, dos genótipos I maiúsculo com azão, né, ou I maiúsculo azão com I minúsculo, recessivo. O sangue tipo B tem combinação aí com IB e IB, os dominantes, né, codominante maiúsculo, ou IB, o codominante maiúsculo, Izinho, recessivo, né? Sangue tipo AB, I maiúsculo A e maiúsculo B. E o sangue tipo O, recessivo, né? Os dois alelos aí são do recessivo I minúsculo e I minúsculo. Aí o que acontece? Vai ter um casal, a mulher tem sangue tipo B, né? Deixa eu anotar. O sangue dela é tipo B, de genótipo IB maiúsculo, Izinho. E o homem tem o sangue tipo A, com genótipo I maiúsculo, azão, né, Izinho. Quer saber que tipos sanguíneos que os filhos poderão ter. Então, o que nós fazemos? Fazemos aquela tabelinha para o cruzamento entre os gametas, né? Então, a tabelinha nossa, eu vou ter os gametas provenientes do pai e os gametas provenientes lá da mãe. Então, vamos construir aqui a nossa tabelinha. E aqui, então, eu tenho gametas do pai, ou melhor, da mãe, né? E aqui do pai. Bom, disse que a mãe, né, a mulher, tem sangue B, genótipo IBzão e I minúsculo. Então, tá aqui os gametas quando, né, se separarem. E no caso do pai, ele tem um Iazão,
e o izinho. Então, iazão e o izinho. Deixa eu apagar aqui que eu coloquei errado, perdão. Apaga aqui. Agora vamos lá. E o izinho. Então, das combinações possíveis que nós vamos ter, né? Eu vou ter aqui ibzão e azão. Então, eu vou ter aqui, ó, I, azão, I maiúsculo, né? Bzão, esse cruzamento. Eu posso ter um outro cruzamento onde eu vou ter I, Bzão, Izinho. Então, I, Bzão, Izinho. Eu posso ter I, Azão, codominante aqui, com Izinho. E, finalmente, Izinho com Izinho, que é o cruzamento, né, dos gametas aí recessivos. Então, chegamos à conclusão do seguinte: nós podemos ter, né, os filhos com a combinação Iazão e Bzão, ou seja, Iazão e Bzão, eu tenho aqui sangue tipo AB. Então, para cá eu já tenho sangue AB. Tenho IBzão, Izinho, e IBzão, Izinho, sangue tipo B. Então, eu já tenho aqui possibilidades de ter sangue A, B. Sangue do tipo B. Aqui embaixo, Iazão, Izinho, eu caio na situação sangue tipo A. Sangue tipo A. E, por fim, Izinho, Izinho, é a combinação de alelos do sangue tipo O. Então, também pode aparecer um descendente aí com sangue tipo O. Então, vejam, pessoal, eu tenho 25% de possibilidades do filho nascer com sangue do tipo AB. Eu tenho 25% de chances do filho nascer com sangue tipo B, 25% de chances do filho nascer com sangue tipo A e 25% de chances do filho nascer com tipo de sangue de grupo sanguíneo O. Tranquilo até aqui, turma? Dúvida aí, pessoal? Sim. Não. Não. Então, quando eu tenho somente, né, um par de alelos que determina uma certa característica para fazer o cruzamento de gametas, é bem simples, né? Deixa eu colocar mais alguns alunos aqui para dentro, espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, Ana Luísa, Celso, Letícia e usuário desconhecido. Vocês conhecem esse usuário desconhecido aí, turma? É a da. Daphne? Beleza. Deixa eu ampliar aqui novamente. Essa, então, né, é a primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel, então, você tem a análise dos cruzamentos de gametas que se referem, então, a genes alelos para uma característica, né? E a gente avança, então, nessas ideias do Mendel, porque ele também imaginou que ele poderia avaliar não somente uma característica, ele poderia examinar, por exemplo, duas características, como que duas características poderiam, né, ser transmitidas hereditariamente. Para isso, né, ele fez os estudos dele com as ervilhas, com as sementes de ervilhas, e ele adotou, então, a observação de duas características. Uma seria com relação à cor e outra seria com relação, né, a se a semente era rugosa ou se a semente era lisa, né? O formato dessa semente, vamos dizer assim. E aí ele
fez os cruzamentos da mesma maneira que ele tinha feito anteriormente, mas começou a observar, então, duas características, não uma, né, de como essas características eram transmitidas, né, de maneira hereditária. E, então, ele utilizou lá uma nomenclatura, né, para as nossas sementes. Ele, então, utilizou, com relação aí à cor, né, ele tem ali uma letra V que ele determinou, né, e com relação à rugosidade, né, com relação ao formato dessa semente, ele utilizou lá uma letrinha, uma outra letra que seria a letra V, né? E aí o que ele fez? Partiu de uma geração parental, da mesma maneira, né, que ele tinha feito anteriormente. A geração parental é homozigótica pura. Se é homozigótica pura, então vão ter, né, os seus genes alelos para determinada característica iguais, né? Então, descendo aqui um pouquinho, só para mostrar para vocês. Deixa eu colocar mais um amiguinho para dentro da sala. Calma lá. Raíssa Vieira, voltando lá. Ampliando. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Então, vejam só. Quando ele usou, né, essa geração parental, ele utilizou, então, sementes que eram homozigóticas, né, puras. Então, ele usou sementes do tipo Vzão, Vzão. O V se refere à cor que é amarelo, que é dominante. Então, Vzão, Vzão, os alelos desse dominante, homozigótica. E R maiúsculo, que representa, então, as sementes lisas, né? Que são também a característica, né, dominante. E usou uma outra, né, semente que tem os seus alelos recessivos, os dois, né, Vzinho, que é a semente verde, e Rzinho, que se refere a ser rugosa. Então, geração parental pura, tá aqui a geração parental, cruzou essas duas sementes, né, homozigóticas, né, puras, a homozigótica dominante, com os alelos, né, dominantes, de cor amarela e lisa, e utilizou a homozigótica recessiva, que tem a cor verde e é rugosa, né? Então, reparem que na primeira geração, a geração F1, as combinações possíveis que vão ocorrer entre os gametas só podem ser do tipo Vzão, Vzinho, Rrão e Rrinho. Para isso, basta fazer o quadro, né, que nós já conhecemos, aquele quadrinho para o cruzamento, e perceber que a primeira geração, 100% das plantas, né, quando combinarem, né, os seus gametas, vão sair, né, amarelas e lisas. Vai manifestar o quê? Vai se manifestar a dominância, porque sairão Vzão, Vzinho, Rrão e Rrinho. Então, 100% dessa geração vai ser amarela e lisa, característica dominante que vai se manifestar. E vão ser heterozigóticas agora, todas elas também, porque terão seus alelos, né, diferentes. Vai ter um dos alelos que tem a dominância e o outro alelo que tem a recessividade. Vzão, dominante, para a cor amarela, Vzinho, recessivo, para a cor verde. Rrão, dominante, para a semente lisa, Rrinho, recessiva, para a semente rugosa. Até aqui tudo bem, pessoal? Nesse primeiro cruzamento? Sim. Sim. Vamos adiante. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai cruzar essa primeira geração F1 para obter uma geração F2. Então, olha lá o que ele vai fazer, né? Nós vamos ter o nosso quadrinho lá de possibilidades aumentando, né? Quando ele cruzar, né, essa primeira geração F1, lá com as sementes entre si, o que vai acontecer? Essas sementes que têm, né, agora dois pares de alelos, né,
você tem combinações possíveis para estar sendo liberadas nos gametas. Então, quando você pega, por exemplo, Vzão, Vzinho e Rrão e Rrinho, o que vai acontecer, né? Eu tenho aqui dois pares de genes alelos. Eles vão sair nos gametas. Vocês lembram que os gametas você pega o material genético e divide, né? Pela metade. Leva a metade lá do cromossomo, né? Os alelos, né, se separam e você vai sair com metade do material, né, em um cromossomo e outra metade, né, no processo lá de meiose. E você terá um desses cromossomos que virá lá do pai, outro que virá da mãe, para ter a fecundação, né, e você formar o seu novo organismo. Quando existe essa separação de gametas, as possibilidades de combinação, como que os genes podem sair em cada cromossomo, vão ocorrer da seguinte maneira, nesse caso, né? Pode sair um gene gameta, né? Um gameta com Vzão, com um Rrão. Pode sair um gameta com Vzão e um Rrinho. Então, vejam, pode sair um gameta com Vzão, Rrão, seus genes. Pode sair um gameta com Vzão e Rrinho, os genes, né, dessas duas características. Pode sair Vzinho, Rrão, e pode sair Vzinho, Rrinho. Então, vejam, as 4 combinações dos dois genes que determinam as duas características. E isso vai ser colocado, então, no quadro de gametas, né, das sementes, tanto para a masculina quanto para a feminina. Deu para entender até aqui, pessoal? Sim. Sim. Ô, professor, Oi. Oi, pode falar. A Ana falou que a conexão dela tá ruim, tá? Tá, eu vi que ela tá caindo toda hora aqui. Ela tá na espera? Deixa eu ver aqui. Tem um João Lucas aqui, ó. João Lucas. Agora, ela não tá na espera aqui, não. Dependendo da internet, aí complica mesmo. Vamos adiante. Pessoal, alguma dúvida nessa combinação dos genes nos gametas? Não. Não. Beleza, porque essa parte aqui costuma gerar mais dúvidas, né? Então, vejam, já vi os gametas que vieram, né, das nossas sementes, que agora são heterozigóticas, dessa primeira geração, com manifestação, né, das características dominantes. Agora, o que eu faço? Bom, eu vou colocar no meu quadrinho aqui, como vocês já sabem, né, gametas provenientes lá do feminino, gametas provenientes lá do masculino. Então, veja aqui como as sementes, né, guardam as mesmas características dominantes, são heterozigóticas, né? Vejam que eu tenho, para o masculino, né, a combinação Vzão, Rrão, dos gametas, Vzão, Rrinho, Vzinho, Rrinho e Vzinho, Rrinho. E os gametas provenientes da outra, né, da semente de característica masculina, então, vamos dizer assim, é a mesma coisa, né? Vzão, Rrão, Vzão, Rrinho, Vzinho, Rrão e Vzinho, Rrinho. E agora nós fazemos, né, o cruzamento. Então, aqui eu vou ter no primeiro cruzamento Vzão, Rrão, combinando com Vzão, Rrão. Portanto, Vzão, Vzão, Rrão, Rrão. Vejam que agora esses alelos, né, da característica, determinada característica, tem que aparecer aos pares, né? V com V e R com R. São alelos, né? Aí o Vzão, Rrão também pode se combinar com Vzinho, Rrinho. Então, eu vou ter Vzão com Vzão, Rrão com Rrinho. E eu faço esse processo, né, para todas as combinações possíveis que eu tenho aqui e vejo, então, qual vai ser a manifestação agora no fenótipo.
dessas possibilidades. Então, vejam que eu tenho a combinação Vzão, Vzão, Errão, Errão, característica dominante, manifestação dominante aqui. Eu vou ter a semente amarela, dominante, né? E lisa, que também é o dominante para essa característica. Vzão, Vzão, característica dominante amarela. Errão, errinho, prevalece a dominância do errão, semente lisa. Vzão, Vzinho, vai prevalecer a característica dominante amarela. Errão, errão, característica dominante lisa. Aqui no Vzão, Vzinho, mesma coisa, né? Eu tenho a predominância da característica amarela para Vzão e errão para o formato. E vou analisando assim, né? Daqui por diante para todas essas combinações, o que foi gerado, né? Então, a gente consegue perceber que as possibilidades, né, dessa segunda geração, da geração F2, eu vou ter a manifestação aqui de 16 possibilidades, né, diferentes. Essas 16 combinações diferentes, na verdade. Das 16 combinações, quem que vai sair amarelo lisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 9 16avos, que eu posso transformar numa porcentagem, né? É só dividir 9 por 16 e multiplicar por 100. 9 16avos de possibilidades da manifestação de duas características, que é a amarela lisa. Aí você pode pegar aqui e ver quem serão as possibilidades de verde lisa, né? Então, eu tenho 1, 2, 3 possibilidades aqui, né? Então, são 3 16avos de verde lisa. Podemos ver as amarelas rugosas, né? Então, uma possibilidade, 2 possibilidades, 3 para amarela rugosa, 3 16avos para amarela rugosa. E aí nós temos, né, somente 1 16avos da manifestação para a semente verde rugosa, a recessiva, né? Então, 1 16avos de possibilidade, né, de probabilidade das sementes saírem verdes rugosas. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Deixa eu ir adiante aqui. Apagar aqui esses rabiscos. Pronto. Desce. Então, aqui foi a conclusão, né, que ele chegou, a partir da contagem, né? Percebeu, então, que 9 16avos, né, vai gerar esses fenótipos aqui de amarelo e liso. 3 16avos das sementes, né? Vai gerar, né, esse fenótipo amarelo e rugosa. 1 16avos de fenótipo de semente verde e rugosa. E 3 16avos de sementes, né, verdes e lisas. Então, ele percebeu também, né, com esse cruzamento que ele fez, que essas combinações, né, apesar de ter a manifestação de dominância lá do amarelo e de ser lisa a semente no seu formato, né, não havia uma relação assim de desaparecimento de determinada característica, né? Essa característica poderia, né, aparecer numa primeira geração F2 e também numa geração F3. Então, não significava, né, que por existir uma característica recessiva, à medida que os cruzamentos fossem feitos, à medida que novas gerações fossem produzidas, essa manifestação recessiva, né, não surgisse novamente. E que havia possibilidades de combinações, né, e aparecimento de características que não eram verificadas anteriormente, nas gerações anteriores. Então, conclusão da nossa história, né, são as leis de Mendel, né? A primeira lei de Mendel, então, está relacionada ao monohibridismo. Esse monohibridismo, então, vocês já perceberam que
está sendo avaliada uma característica que é determinada por somente um par de genes alelos, né? E na segunda lei de Mendel, nós já temos que levar em consideração que nós temos duas características ou mais, né, que vão estar sendo analisadas nos cruzamentos, né, e que, então, os fenótipos que você pode obter para duas ou mais características, né, podem, então, estar sendo transmitidos hereditariamente em função lá dos seus alelos, né, onde existem as características dominantes ou recessivas. Tudo bem, pessoal? Tudo. Sim. Vamos ver aqui um exemplo, né, para fazer esse exercício aqui. Então, considerem em uma espécie de planta, a cor do fruto, né, pode ser branca, recessivo, tá? Então, característica ser recessiva para branca, representado pelo alelo B minúsculo, ou alaranjada, que é a característica dominante representada pelo alelo B maiúsculo. O formato do fruto pode ser discoide, característica dominante, representado pelo alelo E maiúsculo, ou esférico, que é a característica recessiva, representada pelo alelo, né, E minúsculo. Bom, vai haver um cruzamento de determinadas plantas, né, que tem um certo genótipo aí. O que ele vai fazer, então, aqui? Foi realizado um cruzamento entre plantas com frutos esféricos, alaranjados, homozigóticos, e plantas de frutos brancos, discoides, também homozigóticos. Quais serão as características dos frutos formados na geração F1? E realize o cruzamento de dois indivíduos da geração F1 e encontrar, né, a geração F2. Então, veja o que ele está falando aqui, né, no enunciado. Ele vai fazer o cruzamento de dois frutos, né? Um deles é esférico, alaranjado, homozigótico. Quer dizer, então, que o fruto esférico, que é a característica dominante, representada por B maiúsculo, então vai ser Bzão, Bzão, porque é homozigótico, e alaranjado, representado pelo alelo, né, E maiúsculo, e que também, como ele é homozigótico, tem que ser Ezão, Ezão. E vai cruzar com um fruto branco discoide, também homozigótico. Então, esse fruto discoide, ele é representado, então, pelo Bzinho, e é homozigótico, então é Bzinho, Bzinho. E também, com relação ao formato, né, ele vai ser recessivo, Ezinho, Ezinho, e vai ser esférico. Muito bem. Tem que fazer um primeiro cruzamento dessa geração parental para produzir a geração F1 e depois um segundo cruzamento dessa geração F1, né, para obter a nossa geração F2. Vamos descer aqui para ver, então, como resolvemos isso. Então, o primeiro passo, pessoal, é escrever genótipos, né, dos nossos frutos. Então, eu tenho aqui, se eu tiver Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, quer dizer que o fruto é alaranjado, característica dominante. E se eu tiver Bzinho, Bzinho, significa que o fruto é branco, recessivo. Quanto à forma do fruto, eu posso ter Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho, e isso vai gerar um fruto de formato discoide, dominante. E eu posso ter Ezinho, Ezinho, os dois recessivos, que vai formar um fruto esférico. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Vejam que o enunciado falou o seguinte: os genótipos dos frutos que vão cruzar, os genótipos, então, lá da nossa geração parental, homozigótica, pura, né? Eu tenho Ezinho, Ezinho, esférico, Bzão, Bzão, alaranjado, homozigótico. Os alelos são iguais.
E para o outro fruto, eu tenho Ezão, Ezão, discoide, e Bzinho, Bzinho, branco, também homozigótico. Vejam, então, que, pelo enunciado, eu consegui escrever aqui quais são, né, esses genes, alelos, com relação, né, ao fenótipo e à condição desses alelos que ele informou para nós. Bom, aqui o que acontece? Como vão sair, né, os nossos gametas, as combinações de gametas, né? Os gametas que eu tenho, então, só são de que tipo, né? Eu posso ter Ezinho, Bzão, Ezinho, Bzão, de novo, Ezinho, Bzão e Ezinho, Bzão. Então, para um deles, todos os gametas saem, né, com esses alelos. E o pro de baixo aqui, eu tenho Ezão, Bzinho, Ezão saindo com um Bzinho, Ezão saindo com outro Bzinho e Ezão com outro Bzinho. Então, somente essas possibilidades, né? Todos eles sairão com esses gametas. E no cruzamento, eu vou ter, nessa geração, então, F1 saindo com Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho. Vejam que vão se manifestar as características dominantes para eles. Essas características dominantes, então, serão fruto alaranjado, né? E discoide. E 100% deles terão, né, este genótipo e o mesmo fenótipo. Então, vejam lá, geração F1, 100% de indivíduos, Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho, frutos alaranjados e discoides. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos adiante. Agora vem a geração F2, né? Nós vamos fazer o cruzamento, né, dos dois frutos. E na geração que nós temos aí F2, eu vou sair também com os nossos gametas. Então, nas combinações desses gametas, cada um deles, quando acontecer as meioses, né, desses cromossomos aqui que levam esses alelos, eu vou ter as combinações que podem ser feitas em cada um deles. Ezão, Bzão, então ele aparece aqui. Ezão, Bzinho, ele aparece aqui. Posso ter Ezinho, Bzão, olha ele aparecendo aqui. E Ezinho, Bzinho, olha ele aparecendo aqui embaixo. E o outro, né, quando liberar os seus gametas, sairão, né, idênticos, com a mesma quantidade de possibilidades, e as mesmas, né? Ezão, Bzão, Ezão, Bzinho, Ezinho, Bzão e Ezinho, Bzinho. Os cruzamentos, então, eu vou ter a combinação, né, desses gametas, né, a junção deles, os alelos, né, vão se alinhar, o que é E alinha com E, o que é B alinha com B. Então, tenho aqui, ó, a primeira combinação Ezão, Ezão, Bzão, Bzão. Tenho aqui outra combinação, e eu vou fazendo as diferentes, né, os diferentes cruzamentos, né, na junção desses gametas. E eu tenho, então, de novo, 16 possibilidades, né, de combinações que a gente precisa analisar como que sairão. Então, a interpretação dos resultados, né? Se nós fizermos a contagem, né, em termos de percentuais, nós chegamos à seguinte conclusão: quantos deles correspondem ao fenótipo discoide alaranjado? Então, é a manifestação das características dominantes, né? Discoide e alaranjado. Então, todos que possuem nos seus alelos, né, aquele maiúsculo, aquele dominante. Se nós verificarmos aqui no nosso quadro, vamos achar 916 avos, né, que vão manifestar esses genótipos, ou seja, Ezão, Ezão, Bzão, Bzão, Ezão, Ezão, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, Bzão, Bzão, e Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho. 916 avos, né, dos frutos sairão com a manifestação, né, a característica de fenótipo discoide alaranjado, dominante. Aí, quantos deles correspondem ao fenótipo discoide branco? Então, eles vão ter aí
a manifestação do formato dominante e da cor, né, recessiva. Então, tem que aparecer na cor Bzinho, Bzinho, né? E tem que aparecer no formato sempre com Ezão, né, com E maiúsculo. E nós vamos encontrar, então, 3 16avos, né, que serão Ezão, Ezinho, Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezão, Bzão, Bzão. Quantos deles correspondem ao fenótipo esférico alaranjado? Então, aí vai ter a manifestação, né, da característica de formato recessiva, que é o esférico, então tem que aparecer com Ezinho, Ezinho, e a característica de cor vai ser a dominante, então tem que aparecer com Bzão, né, em algum dos alelos, ou Bzão, Bzão, ou Bzão, Bzinho. E nós achamos essas combinações, né, 3 16avos, né, desses genótipos, Ezinho, Ezinho, Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho, Bzão, Bzinho. Quantos deles correspondem ao fenótipo esférico branco? Então, tem que ser somente aquele que tem os alelos, né, recessivos, os dois minúsculos, né? Então, ele teria que ser Ezinho, Ezinho, com relação ao formato, e Bzinho, Bzinho, com relação à cor. Formato esférico, recessivo, e cor branca, recessiva. E nós só achamos uma, né, das 16 possibilidades com esse genótipo. Ezinho, Ezinho, Bzinho, Bzinho. Deu para entender, turma? Deu. Muito bem. Olha aí, divertimento para vocês. Então, aí na página 55, tem o exercício 1, tem o exercício 2, exercício 3, 4, 5. Na página 56, exercício 6, 7, 8. E aí, até a página 56, exercício 8, para vocês se divertirem aí em casa. Não é legal? Bacana, não é? Super. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida aí nesse conteúdo? Com relação à primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, como é que nós fazemos esses cruzamentos de gametas? Está tranquilo? Alguma dificuldade? Tá tranquilo. Beleza, então. Galerinha, vou deixar então essa liçãozinha para vocês fazerem. Na próxima oportunidade, então, a gente volta e corrige aí para dar sequência no nosso conteúdo. Ok? Tá bom. Pessoal, abração para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau, professor. Tchau, galera. Abração.